Capítulo 12. Tanto Pitágoras como Jesus foram unânimes quanto a dizer que Deus exerce a divina providência através dos santos espíritos, realmente estando Deus no imo de tudo e de todos, como emanador, sustentador e destinador, é pela organização que rege a tudo e todos. E no ápice da organização estão os Cristos, ou aqueles filhos que já fizeram assim através do processo evolutivo. E daquela ordem espiritual, ou hierárquica assim qualificada, vem a divina providência observando o perfeito regime de fracionamento, de escalonamento, até que atinge aquele cidadão cósmico que poderia ser chamado de último. Quem poderia ditar ordens em contrário? A quem seria dado demandar contra a ordem cósmica estabelecida? Bem alto e absolutamente fala aquela alegoria, aquela parábola que está contida no capítulo 14 de Isaías. Poderia algum anjo, alma ou espírito, centelha ou mônada, tentar contra a ordem divina? Mas quem poderia vencer contra o princípio sagrado? Todavia, por causa dos erros de concepção, por causa das culpas dogmáticas, o religiosismo terrícola está cheio de elementos que se julgam acima da ordem cósmica, acima da organização estabelecida, muito acima do processo comum de evolução. Vivem de entender como podem, mas pensam que podem até contra a vontade de Deus, pelo fato de viverem através de gestos e de palavras em regime de perfeita adulação a Deus. Pensam que maneirismos, que ofertas ritualísticas possam inverter o sentido cósmico do universo, relegando a plano inferior ou até mesmo banindo os fatores inalienáveis chamados moral, amor e revelação. Aqueles que fazem saber que são imprescindíveis o amor e a ciência, a fim de que, gradativamente, vá o espírito se tornando puro e sábio, isto é, cristificado. Enormíssimo é o número daqueles que aqui aportam, em todos os minutos, pensando que Deus e o Cristo, com o acompanhamento de legiões angélicas, os estejam esperando sob o mais rigoroso cerimonial. Isso acontece mais, muito mais entre os donos de religiões, entre os que possuem títulos nobiliárquicos, entre aqueles que vivem fartamente festejados pelo mundo, simplesmente porque se enchem a si próprios de rótulos e mais rótulos, de bugigangas e trabiçongas. Aos que pensam que somos inveterados adversários dos formalismos e dos decretos de homens, pelo fato de sermos absolutamente fiéis ao código divino, fazemos lembrança disso. Não é somente por isso, o que já seria mais do que suficiente, mais do que justo, mais do que obrigatório. Estando na função de apontar aos irmãos o Cristo cósmico, o divino ponto de chegada, estamos, consequentemente, na obrigação de lembrar a necessidade suprema, o dever máximo, que é adorar a Deus em espírito e verdade. Enquanto viciados, idólatras e fraudulentos, ninguém lá chegará. Entretanto, aqueles de que falamos, apenas como exemplo ou motivo de lição, já que o céu sempre ensina através dos mundos, das vidas e dos fatores circunstanciais, aqueles de que falamos, repito, a si mesmos se julgam acima de tudo e de todos, chegando a exigir que se lhes cumpra a vontade, a triste e criminosa vontade. E quando percebem, e quando descobrem que a ordem cósmica é inviolável, é rigorosamente acima de conceitos e de presunções humanas, e que paira muito acima dos tratos conchavistas de que os homens se fazem exímios faltores, então se revoltam, tramam desordens, caem nos baixios e comandam legiões trevosas, muitas vezes levando de vencida criaturas menos avisadas, passando adiante erros e fraudes, encaminhando filhos de Deus aos rincões da desarmonia e dos futuros prantos e ranger dos dentes.
A excelsa doutrina fundamenta-se na lei de Deus, no exemplo vivo do Cristo e na ação dos Santos Espíritos, que realmente são a providência divina. Paulo de Tarso enumera entre as faculdades mediúnicas aquela que se chama de discernimento dos espíritos comunicantes. E João Evangelista, em sua primeira carta, alerta sobre a necessidade de não crer em todos os espíritos. Todavia, não é apenas no quadro da ação mediúnica que os maus espíritos agenciam suas faltas, seus crimes, espontâneos ou propositais. Criaturas encarnadas que de mediunismo nada sabem, nem sequer gostariam de ouvir falar, vivem sob o guante maldoso de entidades perversas. A grande regra seria, de fato, orar e vigiar. Mas quanta gente há que se esforça para isso? Embora pareça ironia, a verdade é que a pior conduta parte daqueles que lembram aos outros a necessidade de orar e vigiar. Bradam assim todos os escravos da idolatria, dos formalismos, da fé cega e comercializada. Todos quantos ficam nas portas do templo da verdade não entram e não permitem a entrada aos que poderiam fazê-lo. Bem disse alguém, aí da terra, que o diabo é tanto mais perigoso quanto mais se fantasia de religioso. E disso o mundo está cheio, porque a grande maioria só consegue encarar o reino do céu pelo prisma do bolso, do estômago, do sexo, do orgulho, da vaidade, etc. Como o diabo sempre foi o símbolo do mal, eis que é fácil descobrir até onde vive ele a manobrar com os homens, mormente os donos de religiões, aqueles que se presumem, por isso mesmo, ser os senhores da consciência alheia, depois, é claro, de se julgarem os conselheiros de Deus e do Cristo. Quanto aos diabólicos, aos maldosos de outros campos de atividades, esses têm menos culpa, porque eles praticam diabolismo sem apelar para os nomes de Deus e do Cristo. Eles não rotulam falsamente as contradições que lavram contra a lei de Deus. Eles traficam a mentira em nome da mentira, o que muitos dirime, enquanto não chegam a conhecer mais. Ninguém deve olvidar o que disse Jesus contra os elementos do Sinédrio, comparando-os com as mulheres de má vida, perante as quais eles estavam francamente inferiorizados. A quem fomos encontrar por atender a um rogo materno e rogo feito em dolorosas condições? A quem vimos, qual monstro infernal atirado sobre um menino de 11 anos e pouco, ali a apertar a cabeça entre os braços? Que filho de Deus era aquele que vinha paralisando e aleijando assim aquele menino? Entretanto, quem era aquele menino? Em que tremendos delitos se metera em dias pretéritos? E aqueles pais? Quem eram eles? Por que gemiam debaixo daquela dor, vendo o filho assim, todo torto, cada vez mais paralisado e mais torto? Há muita gente que se importa com os planos divinos, que vive a querer destrinçar a ordem cósmica, de todo fora de tempo, antes de cuidar bem, de zelar meticulosamente pela ordem interna, pela harmonia íntima. Esquecem que a parte de Deus nunca falta, nunca falha, enquanto a ordem humana vive em regime de débito e muitas vezes marcha com tremendos atrasos. Da mesma forma, há muita gente que pretende conduzir a vida alheia, consertar fora a tudo e a todos, enquanto se esquece do mundo interior, enquanto nada faz para harmonizar o próprio íntimo. Pensam alto, ou pensam que o fazem em matéria de tudo quanto diz respeito aos outros, mas para si mesmos, para a própria conduta, vivem ao rés do chão, quando não se dão a cometer tremendos delitos, quando não se entregam a praticar obras que constituirão um pesado karma, dura trama a ser desfeita nas vindas por vindouras. Não nos convidaram a falar em nome dos 7 céus terrícolas, ou que envolvem a crosta, onde vivem todos aqueles que ainda não desabrocharam o Cristo interno,
onde me encontro eu mesmo, pois trabalho para me despertar, auxilio para ser auxiliado, tudo faço para ir atingindo aos poucos aquele céu que é o mais um, que seria o oitavo, que é o céu crístico, que paira acima das injunções planetárias. O que nos disseram foi para falar, uma vez mais, em nome da lei de Deus, do programa fundamental que lembra a todos o fim da evolução, a adoração de Deus em espírito e verdade. Que a humanidade, na totalidade de seus elementos, transcorrerá sobre muitos milênios antes que venha a fazer isso. Disso temos absoluta certeza. Mas nunca faltarão os vanguardeiros, aqueles que irão realizando o Cristo interno, dando assim entrada naquele céu cósmico, acima de influências terrícolas. A lembrança deve ser feita e está sendo feita. Quem quiser aproveitar, que pense bem e que meta as mãos no arado, mais para realizar dentro e menos para querer consertar os outros, antes de se haver consertado a si próprio. Porque, como já proclamava Pitágoras, alicerçado no védico hermetismo, nenhum espetáculo é maior do que aquele oferecido pela mônada espiritual, que, vindo das profundezas da inconsciência, vai ganhando individuação, vai realizando a consciência, vai semeando as vias do amor e da ciência, vai penetrando no céu total, na iluminação integral, ultrapassando as leis planetárias que a viviam comprimindo a múltiplas necessidades. E ninguém poderia contestar, porque Deus é acima de cogitações e a matéria nunca será mais do que serva do Espírito. Subir, subir, sempre, tal é a lei da mônada, pois assim determinou desde a eternidade o emanador. E subir para quê? Senão para ser enfim livre, senão para tomar parte na legião sem fim e sem conta das almas que filtram a vontade de Deus, que constituem a divina providência? Tenham os homens, portanto, muito zelo pelas suas obrigações interiores. Não é por acaso que lhes estamos falando, uma vez que os tempos se cumprem, uma vez que as eras vão passando, uma vez que novos compromissos vão batendo às portas do Filho de Deus lotado na terra. Uma vida, um espírito. Que coisa representa em face do infinito? Em que proporção se encontra perante o cosmo? Eis que, apesar de parecer uma mônada, qualquer coisinha infinitesimal, talvez não importante para fornecer termos de comparação, nem por isso deixa de ser um mundo inteiro, uma estrela, aquilo que virá a refletir a luz divina. Começando de modo tão ínfimo, tão apagado, eis que surgirá um dia nos horizontes do infinito a brilhar como se fosse 1000 sóis, pois o seu brilho será espiritual, será divino, jamais poderá ser comparado ao brilho material dos sóis. É preciso muito que se lembre Deus aos espíritos imersos na treva carnal, mas é muito mais necessário que se lhes lembre o brilho divino que trazem em si próprios, ao qual devem toda a atenção, todo o trabalho de exposição. É realmente a evolução da centelha espiritual o maior espetáculo do universo, mas é um espetáculo que de tão glorioso, de tão maravilhoso, jamais deixará de ser todo individual, todo interior. Formidável o último capítulo do Apocalipse, ao focalizar o problema da responsabilidade individual em face das leis evolutivas. Deus é Espírito e verdade, e quer que assim venham a ser seus filhos. Nunca mais alguém repetirá a frase mais importante sobre a Terra, pois essa, devida a Jesus, o Cristo planetário, o representante terrícola do céu crístico, contém tudo em si mesma para ser a linguagem da origem divina, do processo evolutivo e sagrada finalidade. É o programa da centelha que, saindo de Deus, infinitesimal, de tudo insignificante,
opaca a mais não poder, migra de meio para meio, caminha de tempos para tempos, de reino para reino, de espécie para espécie, até chegar no ser divino que lhe deu origem e passar a refletir o seu brilho. Maravilhoso o trabalho de dois espíritos, de duas mônadas elevadas ao píncaro da inteligência e da representação. Pitágoras entendeu e revelou a história da psique, da alma, sintetizando todas as iniciações anteriores, e o Cristo planetário apresentou como divino ungido, ou modelo perfeito, a centelha trabalhada, o espírito que atingiu o céu crístico, aquela zona celestial que já não pertence ao império dos mundos sólidos. Quem por lá der, com a sua trajetória evolutiva, dirá como Jesus disse que não tinha na terra onde reclinar a cabeça, mas os seus ouvintes entenderão de outro modo, darão interpretação material à sua celestial afirmativa. Os ouvidos brutos a tudo costumam brutalizar. A ignorância costuma negar o que é sublime, o que é glorioso, porque só sabe entender e viver a própria inferioridade. Como a minhoca não poderia entender a vida do condor, assim a terra e o seu tipo humano comum, o homem padrão, jamais poderiam entender o reino do céu. Singelas e profundas palavras, aquelas que perfazem os 3 primeiros versos do primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Ainda hoje, quase 2000 anos passados, que de entendimento apresentariam os homens em face do Cristo, se de novo aparecesse? Como é que o Verbo, a palavra divina, seria ouvida pelos homens, principalmente pelos donos de seitas e de rótulos pomposos? Não é possível, irmãos, fugir a tais considerações diante de quadros tremendos, na presença de espetáculos dolorosos. E se o bom Pai, através do seu ungido deste mundinho, nos colocou diante de tão dolorosos casos, foi para que, através da narrativa, pudéssemos lembrar a todos do que convém e não convém fazer, isto é, quando se usa bem e quando se usa mal o relativo, mas sagrado, direito de livre-arbítrio. É que aqueles irmãos, tanto o terrível perseguidor quanto o menino e os seus pais, vinham de longos dias, traziam e ainda trazem com eles as marcas evidentes da cleresia, os vincos da Inquisição. Em nome da lei, cometeram todos os crimes condenados pela lei. E a roda da vida colocou-os face a face, para se suportarem no sofrimento, para se purgarem aos poucos. Assim como juntos tramaram perseguições, roubos e mortes, assim estão vivendo, assim viverão outras vidas, até que se tenham feito harmônicos, na intimidade profunda, com a lei de harmonia universal. Imensa lição de todos os tempos, poucos, entretanto, lhes prestam a devida atenção. Antes do Cristo vieram os expositores de leis. O Cristo trouxe a realidade evolutiva já feita para servir de modelo divino, ao mesmo tempo que legou a toda a carne o direito de conhecimento da verdade através da revelação tornada pública, e ao Espiritismo cumpre reeditar todas as lições, apresentando-as em caráter de síntese integral. Queiram ou não aceitar os homens, aos quais falamos em nome de Deus e do Cristo inconfundível, mas a realidade é que, por detrás do movimento renovador que o Espiritismo opera no mundo, estão todos os grandes iniciados, todos aqueles que no curso dos séculos e dos milênios pretéritos viveram no meio das raças e dos povos, transmitindo suas maravilhosas lições. Trabalhadores na seara espiritual, também eles deixarão o gládio do amor e da ciência no dia em que a terra e os seus habitantes se tenham elevado à sublimação e à divinização. Naquele dia, tudo será unidade perfeita, não havendo necessidade de descer aos particularismos,
de focalizar o problema da relatividade. Aqueles que se vão tornando unos, ou cristificados, ou cósmicos, aqueles que vão realizando em si a entrada na divina ubiquidade, por certo, passarão a constituir a falange do Verbo Divino, os divinos representantes do Pai, junto aos infindos mundos e às inúmeras humanidades. O Pai os constituiu em organismo divino, para serem, como são, a divina providência.